Você sabia que há benefícios nas provações? Sim, a Bíblia diz que enfrentaremos provas. E muitas vezes ela compara isso com passarmos pelo fogo. Mas nós precisamos entender não apenas a necessidade, como também a importância do que eu gosto de chamar de provas de fogo. Nos próximos minutos, nós vamos conversar a respeito disso. Fique comigo. Eu tenho certeza que, além de instrução, o seu espírito será fortalecido e encorajado pela fé que a palavra de Deus desperta. Eu estou em Boston, no estado de Massachusetts, berço da nação americana, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto bíblico que queremos enfatizar é a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 e 7. Eu vou ler na NVT, a nova versão transformadora. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. A Bíblia fala não apenas de provações, mas a Bíblia fala a respeito de assim como o fogo prova e purifica o ouro, nossa fé é provada. Ourives, não apenas da antiguidade, ele sabia que o processo de limpar e purificar o ouro é submetê-lo ao fogo e altas temperaturas, porque é quando o ouro começa a derreter que as impurezas se desprendem e ele pode melhorar, aperfeiçoar ainda mais a qualidade, a pureza do ouro. A Bíblia apresenta a mesma figura em relação à nossa fé. O fogo também tem o poder de nos purificar, o fogo também tem o poder de nos refinar, né? E precisamos entender que essa figura do fogo não é simplesmente aleatória, ela é intencional. Deus está tentando nos chamar ao entendimento de que algo que inicialmente gera desconforto, depois gera bons resultados. Então, algo que eu quero chamar a sua atenção é que quando o Senhor Jesus fala aos seus discípulos, por exemplo, em João, no capítulo 16, no verso 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não há nada, absolutamente nada nas Escrituras que sugira que eu e você, porque passamos a crer em Jesus, não enfrentaremos problemas ou dificuldades. O que nós temos é o oposto, é a garantia de que isso vai acontecer, né? Jesus disse que nós teríamos aflições, mas isso não é motivo para desânimo, porque assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Olhando para todas as declarações de Jesus, espera-se que as dificuldades surjam e eu e você precisamos estar preparados para elas. Mas nós precisamos entender qual é a razão da aprovação. Porque isso é permitido por Deus, né? Porque isso não apenas acontece, mas Ele quer que saibamos que vai acontecer e como é que nós devemos nos comportar. Elas vêm para aperfeiçoar a nossa fé. É o que diz Tiago, capítulo 1, dos versos 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Olhando para essa afirmação, eu entendo que além da perseverança, da resiliência que as provações são produzir na minha e na sua vida, a Bíblia fala que essa perseverança, que é a capacidade de não desistir, tem que ter ação completa. O que é ação completa? Eu e você nos tornarmos perfeitos. A palavra perfeito, teleios, ela fala de algo inteiro, completo. Assim como a palavra íntegro, sem que lhes falte nada. Então, há um processo onde eu e você, exercendo a perseverança, a resiliência, não desistindo, somos aperfeiçoados além da própria perseverança que precisa ser fortalecida. A Bíblia tem palavras distintas e, portanto, significados diferentes para a provação. Em vários textos, nós temos a palavra peirasmos, como em Tiago, capítulo 1, verso 2, que eu acabei de ler. Ela fala de um experimento, uma tentativa, um teste, uma prova nesse sentido. Mas nós temos a palavra que já aparece em Tiago 1,3, na sequência, que é dokimion. Ela é a ação de provar aquilo pelo qual algo é provado. Em Atos 14, 22, quando a Bíblia fala, né, que o apóstolo Paulo e Barnabé voltam para fortalecer o ânimo dos discípulos, mostrando que por meio de muitas tribulações importa que herdemos o reino de Deus, a palavra ali traduzida é tilipsis, ela fala do ato de prensar, né? Isso era usado para falar, por exemplo, do processo de se extrair o azeite
da própria oliva. Agora, todas essas palavras foram usadas mostrando que haverá testes, passaremos por provas, seremos prensados, mas sempre com a ideia de que o resultado ao final possa ser positivo. Algo importante a ser destacado, que as provações não vêm por falta de fidelidade a Deus. Normalmente, a fidelidade a Deus é o motivo pelo qual elas vão acontecer. Em 2 Crônicas 32:1, a Bíblia diz: depois dessas coisas e dessa fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quanto mais Ezequias demonstrou fidelidade a Deus, mais oposição ele teve. Então, precisamos entender que não é uma reprovação. É Deus tentando, na verdade, levar os que já são fiéis a um nível de aprovação ainda maior. Segundo tópico a ser abordado, como agir na provação. Quando eu falo de provas de fogo, eu me lembro daquilo que a Escritura narra no livro de Daniel, dos 3 amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nós os conhecemos pelos nomes babilônicos que lhe foram dados, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enfrentaram literalmente uma prova de fogo. Um dos milagres mais impressionantes para mim, desde que eu era garoto lendo as Escrituras, é a forma como esses 3 não apenas entram, mas saem do fogo sem terem sido queimados. No início, o rei os ameaça a se curvarem diante da estátua, porque o não ter se dobrado diante da estátua que o rei levantou para adorá-la foi o motivo, deles estarem, na verdade, sendo julgados. E o rei diz: vou dar uma nova oportunidade. Se vocês se curvarem, escapam da morte. Se não, eu vou lançá-los à fornalha e não há Deus que possa livrá-los das nossas mãos. Interessante que Daniel 3, 17 e 18 diz que eles respondem assim: se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Primeiro princípio que eu entendo é não negociar valores. Não importa aquilo que eu e você vamos enfrentar. Toda pessoa precisa entender que se as provações são relacionadas com a fidelidade não pode ser negociada para amenizar a tribulação. Nós precisamos ter essa firmeza e não negociar valores. Mas ao mesmo tempo em que eles dizem: o Senhor pode nos livrar da sua mão, se Ele não livrar, não importa, nós vamos ser fiéis da mesma forma. Nós precisamos entender que quando eu e você também somos fiéis, nós temos algumas coisas da parte de Deus que é certo e que poderemos experimentar. E uma delas é a manifestação da presença de Deus, que pode ser desfrutada mesmo em meio às provas. Então, Daniel capítulo 3, versos 24 e 25, diz assim: em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, não sofrem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Nós temos a presença de alguém mais, além dos 3 amigos de Daniel, e ele diz: eu não consigo explicar, mas esse quarto parece ser um filho dos deuses. Na verdade, eu particularmente creio que o que ele viu foi o Filho de Deus. Todas as manifestações de Deus, chamamos teofanias, ao longo do Antigo Testamento, são atribuídas a Cristo, porque é Ele quem revela o Pai. Mas a verdade é que não apenas num texto como esse, mas ao longo das Escrituras, nós percebemos que em momentos de prova, nós vemos Deus disponibilizando a sua presença. Paulo diz: ninguém esteve comigo na minha primeira defesa, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Porque momentos de provas são momentos onde podemos experimentar uma revelação ainda mais clara, profunda, intensa da presença de Deus, e podemos desfrutar isso. A Bíblia diz que eles estavam passeando pelo meio do fogo. Isso lá é lugar de passeio, mas quando a presença de Deus se manifesta, a maneira como lidamos com ele muda completamente a maneira como tratamos o ambiente. E nós precisamos entender também que a fé nem sempre começa resolvendo o problema. Hebreus 11:34, falando desses 3, diz que pela fé eles apagaram a força do fogo. O fogo continua aceso, mas não teve poder sobre eles. A Bíblia diz que não gerou nenhum tipo de consequência, não se queimou um fio de cabelo, mas o fogo continuava aceso. Quando eu e você ficamos firmes na fé no meio da prova, nem sempre significa que a provação se resolveu automaticamente, mas até que se resolva, ela não terá o poder de nos destruir. Agora, em terceiro e último lugar, vamos falar dos benefícios da provação. O próprio rei Nabucodonosor diz: nós não lançamos 3 homens amarrados no fogo. Ele diz: é verdade. Ele diz: eu vi 3 homens soltos. Como que eles foram de amarrados a soltos? A Bíblia diz que o fogo não queimou nada.
mas a única coisa que o fogo teve o poder de queimar eram as amarras que os prendiam. E eu e você precisamos entender que ao final das provas, Deus terá não nos destruído, mas destruído aquilo que nos impede de servi-lo melhor, terá destruído aquilo que nos amarra. A Bíblia diz que eles saíram sem cheiro de fumaça. Né? Essa é uma afirmação que está em Daniel 3:27. A fumaça é o saldo, é a lembrança de quem esteve perto do fogo, né? Não precisa nem ter estado dentro do fogo. Quando eu e você terminarmos as provas, não haverá em nós essas marcas, os sinais de lembrança do que nós vivemos, porque aquele capítulo estará completamente encerrado. E eu também preciso destacar que houve exaltação depois da prova. A Bíblia diz, Nabucodonosor diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou seu anjo, livrou seus servos. E no final ele diz o seguinte, faça um decreto, ordenando que toda a nação, povo, língua que disser blasfêmia contra o Deus Sadraque, Mesaque e Abdinego seja despedaçado. Deus é glorificado no final. Mas a Bíblia diz que o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdinego na província da Babilônia. Depois da provação, sempre vem a exaltação. Nós precisamos entender que as coisas vão terminar melhor não apenas do que estão, mas do que estavam antes mesmo da prova chegar. A provação tem fim. 2 de Pedro 2,9 diz, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. No início apagamos a força do fogo. Depois seremos tirados do fogo. E quando tivermos saído, sairemos melhores do que entramos. Fique firme, não negocie valores. Deixe Deus trabalhar em você no meio das circunstâncias adversas e aproveite a presença dele até que o processo termine.